Hoje é dia 30/7/2022, sábado, 9h30, em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico, um livro profético que busca preparar a humanidade para a visão espiritual do terceiro milênio. Busca consciente de espiritualidade. Muito diferente e em oposição à submissão religiosa atual. Verdadeiros cabrestos, criados em décadas, em séculos, por continuadores de prepostos que trouxeram ao chão da terra as diferentes ópticas, as diferentes versões adaptadas ao status quo, ao modelo, ao meio em que viviam, por prepostos do Altíssimo. E de uma maneira tal qual a linfa pura, que o decorrer das eras, o decorrer do evolucionar do pensamento humano, da percepção, das expertises, esses conceitos permanecem imaculados. Entretanto, em tudo se dá um jeitinho e cabrestos, poeiras da impermanência, dos interesses imediatistas, dos valores financeiros, do ego atendido pela sede do domínio, fizeram com que continuadores desses prepostos enxertassem seus próprios interesses e, com isso, nos dias de hoje e nos dias transados, hão acontecido superficialidades. As pessoas se contentam em colocar a moeda no gasofilácio, recitar incontinentemente, inconscientemente, determinados mantras que sequer têm noção do que significam. Há rituais físicos que sequer se questiona a origem e o objetivo destes. Há preconceitos, uma prevenção em relação às outras formas de se falar do mesmo autor da vida, da fonte criadora. E todos nós somos irmãos, filhos da mesma fonte criadora, nos tornando adversos, não se interessando e, pelo contrário, julgando que o pensamento alheio é algo a ser execrado do nosso mundo íntimo. O universalismo crístico visa justamente tirar estas tergiversões, esses enxertos temporais colocados nas lídimas fontes, na linfa pura que certamente veio do autor da vida através de seus prepostos. Então hoje nós temos que observar que não precisamos de líderes, de gurus, de mestres,
de intermediários entre nós e o coração do Altíssimo. Cada um de nós, de per si, tem caminhado por milênios, em espírito e verdade, para chegar aonde chegamos. E sempre foi nós mesmos, nossa consciência e o Pai do céu, como nos referendou Jesus. Certamente, como todos nós somos muito antigos, temos experiências singulares, é mais prudente ouvir, acatar o bom tesouro que eu digo, porque aquela boa parte da conversa, das observações, que hão de servir para que nos orientem os passos, porque não precisamos passar por dores, vivenciar experiências muito difíceis, porque tantos e tantos já palmilharam diferentes estradas e tem muito a nos dizer das dores que nos aguardam se seguirmos os mesmos caminhos que eles, tal qual nós mesmos temos muito a oferecer aos nossos irmãos de humanidade. Mas, no entanto, em um diálogo é mais interessante ouvir, para poder saber como ajudar, no que opinar e, se é necessário, até que opinemos. Está aí o grande desafio, estarmos tais quais as crianças, abertos ao novo, prontos a aprender, por mais diverso, por mais diferente, por mais estranho que nos pareça aquelas experiências que ainda não palmilhamos, que ainda não experimentamos. Então, o universalismo crístico visa fazer do amor, do respeito, a experiência, o pensamento de todos aqueles com os quais convivemos e hemos de conviver nesta estrada ascensional, a nossa segurança pessoal. Como segundo alicerce, como já nos referendamos, uma vez criados, somos eternos. Eternos. O Pai está em nós, assim como nós estamos na fonte criadora. O Pai testifica o Filho, que testifica o Pai. Uma vez em a ressonância harmônica com o coração augusto, fazemos de nossa experiência o bom tesouro. Construímos, realizamos, de tal maneira que o tempo não apaga as nossas obras. Haja visto Jesus, Sócrates, Akhenaton, espíritos que trouxeram valores permanentes para o chão da terra. Quem são aqueles que tramaram, aqueles que se incomodaram com a presença desses luminares junto às suas épocas? Os desmereceram, os destrataram, os escarneceram, usaram e abusaram do poder temporário que a vida lhes permitiu. O próprio Jesus, diante de Pilatos, diante do governante à época, ele comentou: por que você está em silêncio? Diga alguma coisa. Você não sabe que eu tenho o poder de te libertar? E Jesus olha para ele serenamente e aproveita a oportunidade para ensinar-lhe e ensinar a cada um de nós. Tens o que o Pai Celestial lhe permitiu. Tens porque o Pai lhe permitiu que tivesse. E isso
nos faz lembrar que nós próprios somos de Deus. Esse corpito pertence ao autor da vida. As circunstâncias que nos cercam, as oportunidades pertencem a Ele. O universo pertence a Ele. É o resultado de suas elucubrações. A cristalização de um projeto. O ato de pensar e um pulso mental do Criador gerou nós mesmos, em espírito e verdade, fisicamente, e tudo que nos cerca. E tudo neste momento encarnatório, neste momento vibracional em que estagiamos, é temporário. Somente essa nossa realidade crística, essa nossa realidade de espírito e verdade, é que é permanente. O nosso universo tem 13,5 bilhões de anos, 13,8. O nosso chão da Terra, este planeta água, ele 4,5 bilhões de anos. Um dia a Terra vai deixar de existir, o Sol vai deixar de existir, o Sistema Solar, a galáxia, o Universo irá deixar de existir. O pulso do Big Bang que criou irá criar outros universos, outras dimensões dentro do próprio universo. É a energia que vai se desdobrando, multiplicando as possibilidades, dando a possibilidade de cada um de nós, oriundos do próprio sopro, do próprio hálito do Altíssimo, que na condição de co-criadores vamos exercitando a nossa condição de deuses. Vós sois deuses, disse Jesus. Aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz, aquilo que hei de fazer, podeis fazer. E muito mais. O espírito evoluciona na condição de mônadas espirituais, nos reinos mineral, vegetal, animal, elemental, hominal e em outros estágios evolucionários que sequer imaginamos, mas que alguns se referem como anjos, arcanjos e outros nomes, dependendo da lide espiritualista que nos referamos. Enfim, temos aí uma longa caminhada, experiência em que nos encontramos no momento presente. Mas, a semelhança desse processo que já chegamos até hoje, um processo sempre ascensional, nunca retrógrado, o nosso Jesus, filho de José, o nosso Sananda, como se referem os esotéricos, ele, quando esteve no chão da terra, tinha um status quo evolutivo capaz de construir o nosso orbe, capaz de gerenciar as nossas almas, saber do que há em nosso mundo íntimo mais do que nós mesmos. E depois de ter passado o que ele passou, o quanto ele não ascensionou. Sananda, que é o nosso Jesus, filho de José, está amparado pelo Cristo cósmico. Segundo informações, o nosso Jesus, filho de José, na condição de Cristo, tem 13,5 bilhões de anos.
O Cristo cósmico que o orienta e que o ajudou a construir esse orbe tem 10 bilhões de anos a mais que ele. Então, vamos aproveitar esses números. Ele tem 13 bilhões de anos e construiu o nosso orbe. Segundo o grupo Plataforma de Oração, Jesus já está na condição de criar espíritos. Criar espíritos. Olha que informação interessante. Que Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José, foi criado pelo Cristo cósmico, que é 20 bilhões de anos em relação ao momento presente, ou seja, 10 bilhões antes dele, criou Jesus. Aproveitando os números, e outros Cristos, mais evolucionados que o nosso Cristo cósmico, mais do que o Cristo que criou o nosso Cristo, Jesus, que teria 40 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, decalhões, ad eterno. Veja bem, aqui se remonta às nossas conjecturas. Sequer imaginamos como é que ocorre o funcionamento da intimidade da matéria. Hoje nós temos como a menor referência microscópica da intimidade da matéria, que é a medida de Planck. Me parece que 10 elevado a menos 35 em termos de tamanho. Abaixo disso não se tem mais referência, não se sabe o que acontece abaixo disso. Não existe referências, medidas, cálculos, enagramas matemáticos para chegar a isto. Não se sabe o que acontece abaixo do funcionamento do átomo. Como é exatamente que funciona a relação entre prótons, nêutrons, elétrons? Se trabalha com eletromagnetismo, se trabalha com eletricidade, a nível de se calcular efeitos, resultados. Mas como isso ocorre exatamente agora, há 10, 20 anos, é que se está tendo um pouco de recursos técnicos para se ver por onde o elétron passou, para ver como o elétron aconteceu. Isso nós estamos falando em termos de experiências ópticas, através de microscopia de varredura, de microscopia de... esqueci o nome, mas que enxerga a profundidade do funcionamento do elétron, do movimento dele. Então nós não vemos o elétron, nós vemos onde esteve o elétron, onde esteve, porque no momento que você capta a imagem dele, você capta de onde ele estava quando chegou a imagem e ele já saiu dali, né? Uma das grandes dificuldades em entender o funcionamento ondulatório da matéria, da luz também, é justamente isso. Quando você joga um equipamento para observar aquilo, você interfere no funcionamento, porque você energiza, você coloca uma energia diferente da energia que estava ali para observar aquilo. Porque nós precisamos da fonte luminosa que chegue ao nosso olho, que chegue ao equipamento, para que aquilo seja registrado. Então, de qualquer maneira, nós estamos caminhando. Houve um momento em que nada se sabia do infinitamente pequeno. Houve um momento em que poderíamos olhar para o céu e ver com os recursos do próprio globo ocular, mas que alguém descobriu equipamentos ópticos e com isso pôde aproximar o macrocosmo de uma realidade mais próxima. Me
me parece que os recursos ópticos atuais, por mais avançados que sejam, só conseguem alcançar o macrocosmo, as grandezas galácticas, até 30 bilhões de anos-luz. Depois de 30 bilhões de anos-luz, nada mais se sabe. Não há recursos ópticos para alcançar, porque todas as informações que nós recebemos são informações trazidas pela luz, em todas as faixas de onda. Todas as observações que nós temos do microcosmo são mais cálculos, elucubrações, são grandezas de espírito que tem este ou aquele visionário que consegue calcular. Então veja bem, tudo é tão perfeito, tudo funciona tão bem que você tem a descoberta, por exemplo, do neutrino, em termos de cálculos matemáticos, 50 anos antes dele ser fotografado no fundo. Da mesma maneira que eu disse do elétron. Você tem uma imagem de onde ele esteve, mas não onde ele está, porque tudo é muito rápido. O neutrino foi fotografado a não sei quantos quilômetros abaixo da superfície terrestre, uma caverna de carvão. Tem que ser uma única foto. Então basta colocar lá, foto do neutrino, você vai ter uma história dela. Mas ele foi calculado. A própria tabela periódica, se eu não me engano é Mendeleev, né, que criou essa tabela, se eu não estiver enganado. Ele tinha o hábito de jogar cartas, era fissurado por cartas. E ele era tão manicado com baralho que ele montou como se fosse um jogo de baralho, com todos os elementos químicos conhecidos, hidrogênio, oxigênio, hélio e assim por diante, e alguns deles se conheciam, o número atômico, o número de prótons. Se tinha a massa, se tinha, enfim, uma série daquelas anotações, os vários recursos que já estão conhecidos, e ele colocou aquilo tudo em cartas, mas não sabia como organizar. Olha como que a pessoa vem com a missão, né? E um dia ele gostava de jogar cartas, estava sobre uma mesa, tinha ali o baralho de jogo e as cartas que ele fez como se fosse baralho de jogo, com as anotações. Cada carta, como se fosse uma carta de jogo de baralho, tinha um elemento químico. E aí ele cochilou, dormiu. E durante o sono, ele viu aquelas cartas todas organizadas e acordou rapidamente e tentou organizar aquelas cartas de acordo com o sonho que ele teve. E daí surgiu a tabela periódica. Ele descobriu, naqueles intervalos das cartas que ele tinha em mãos, ele deixou buracos. Então ele disse, existe um elemento químico que nós não conhecemos ainda, que tem tal número de prótons, tal número de elétrons, tal número de massas, aquelas anotações que tem ao redor de cada quadradinho da tabela periódica. E ele realmente aconteceu. Durante quase 50 anos, daí a 5 anos se descobriu um outro elemento químico, se obteve o nome do elemento químico, que quem descobriu deu o nome, né, batizou, e foi ver na tabela dele aquele elemento interrogação, que ele não sabia, mas que tinha aquelas características, e estava tudo ali. Então nós queremos dizer o seguinte, desde o microcosmo, dos fractais, das unidades de matéria, até as grandezas cósmicas, existe uma relação, uma ordem, uma harmonia. E à medida que nós evolucionamos, moralmente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, nós vamos ascendendo a recursos, abrindo a nossa mente à condição de crianças. Jesus deu isso.
o reino dos céus, ou seja, a verdade, o que é para aqueles que se assemelham às crianças, aos que estão abertos. Então nós voltamos ao primeiro ponto do universalismo crístico. Tirar paradigmas, ideias prontas, conceitos enraizados, doutrinações seculares, afeitas a épocas que não condizem mais com o momento intelectivo, emocional em que estagiamos. Foram enxertos temporais colocados pelos aproveitadores de ocasião, que estavam lotados, que estavam empossados das lideranças desta ou aquela lide espiritualista e que espudoradamente se apossou de um princípio que não lhe pertencia e colocou a sua ideia pessoal como se fosse uma verdade exarada pela própria fonte criadora. Então o universalismo crístico está aí. Ame, respeite a opinião alheia, valorize a experiência do outro, ouça mais do que impor seus pontos de vista. Saiba-se imortal, vivenciando neste chão da terra, desde as mônadas, desde a condição de mineral, vegetal, animal, elemental e hominal, quando nos tornamos seres cientes. Gerenciados por uma lei do eletromagnetismo denominada karma. O karma positivo, nosso bom tesouro. O karma negativo, aquilo que teremos que lidar novamente, de preferência inspirados nas orientações de Jesus, filho de José, Yahshua ben Yosef, aquele que é um no Pai, que deseja que sejamos um nele, que sejamos galhos de sua videira, recebendo a linfa pura de suas inspirações, para que não nos arrependamos, para que não nos embaracemos, não tenhamos que retornar no próximo atalho e reiniciar uma trajetória que poderia estar bem mais aproveitada se estivéssemos atentos à sua orientação, que nada mais é do que o amor. Conta-se que um discípulo, um seguidor de um grande sábio, perguntou se ele poderia, num quedar de pé, um pequeno salto, resumir a orientação deste modelo e guia da humanidade, este exemplo de homem de bem a ser vivenciado neste chão da terra. E ele disse, então vá lá, dê o seu pulito. E quando ele faz um movimento para dar o salto, o sábio diz, ame. Só isso, ame. Jesus disse, eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. O que é a verdade, mestre? Eu, verdade, caminho, vida. Testifica o Pai. E o Pai me testifica através das obras. Nada poderia, se não fosse a presença do Altíssimo
testificando as minhas palavras. Numa segunda parte da obra, Roger Bottini Paranhos, o canalizador desta obra, ele recebe pelo Hermes Trismegisto uma história. A história de um jovem visionário, um rapazito de 17 anos, muito belo, esbelto, cabelos longos ao ombro, lembrando mesmo a figura do Nazareno. Um rapaz pacificado e pacificador, atento às necessidades daqueles que compartilham a sua caminhada evolucionária, e ele na companhia de alguns amigos, Érica, Tadeu, Eduardo, pessoas também da mesma idade dele, todos menos que 18 anos. Érica, por exemplo, tem 16 anos, ele 17, Tadeu e Eduardo provavelmente 17, 16 anos. Eles trocam ideias a respeito disso. Amar, respeitar as opiniões alheias, ter um embate gerenciado pela sinceridade de querer aprender, de mudar-se, porque todo diálogo que tenhamos uns com os outros, se visar simplesmente boquejar, tentar impor pontos de vista, e não, no mais das vezes, e é o que mais acontece, em qualquer diálogo deveríamos ficar calados, porque a experiência ao nosso redor é farta, abundante, e que torna insignificante qualquer ponto de vista que venhamos a externar. Mas se estamos interessados em aprender, todos os participantes deste evento, estamos de boa mente naquela troca de experiências, então aí tudo é importante. A opinião de cada um é importante, inclusive a nossa, insignificante como é. Então aí vamos dar lá o nosso pitaco. Então Rafael, certamente sendo uma alma antiga, naquele corpo de 17 anos, tendo estagiado, tendo vivido em ambientes onde a justiça realmente aconteça, o amor realmente seja a pedra de toque, o dedo de Midas em todos os corações, enfim, onde estagie os recursos emocionais, intelectivos, materiais, em todos os vivenciais daquela sociedade, ele resolve se ofertar, tal qual o próprio Cristo, para trazer ao chão da terra a sua experiência. E aquilo era tão seguro nele que ele mal continha. Ele, certamente, como médium, tinha interlóquios com orientadores que o auxiliavam neste projeto. Ele, não me recordo se 217 ou 317 outros companheiros reencarnaram juntos para trazer esse material. E o mais interessante, ele era o precursor, a semelhança de João Batista, de uma era nova, e o mais interessante, de um avatar que se apresentava a ele de vez em quando, até o momento em que eu estou aqui nessa página, 4 oportunidades
um outro indivíduo que se autodenominou Gabriel, então no chão da terra ainda não tem o nome dele. Ele conversava com o Rafael, esse rapaz de 17 anos, e dizia que ele está reencarnado, que ele aguardava o momento oportuno onde Rafael, os seus companheiros ali imediatos e outros espíritos que se reencarnaram na mesma época em que eles, para que os alicerces, as bases, as pedras de esquina fossem estabelecidas, para que ele, Gabriel, trouxesse a sua mensagem num chão já devidamente arado. E Rafael se propõe a isso, e através de fóruns ele vai dizendo do que sabe, do que vai no seu mundo íntimo, e a sua carreira é meteórica. Em menos de 2 meses ele sai de um acanhado grupo, um ambiente, um salão alugado para acondicionar ali, para acomodar 200 pessoas, 35 pessoas estão presentes. Quase 2 meses depois, porque são reuniões semanais, 6.000 pessoas, e na semana seguinte 11.000 pessoas, já no ginásio do Ibirapuera, em capital São Paulo, estão ali para ouvi-lo, e é esse o momento em que nos encontramos. Verônica, a mãe de Rafael, muito materializado. O pai dele não, o pai dele já consegue entender essa missão, digamos assim, para o Rafael. Mas a mãe não, a mãe já quer que o filho, que arrasta multidões, que tem o dom da oratória, funde uma igreja, porque afinal de contas é muito bom vender esperanças, porque a matéria-prima é de graça e o dinheiro viria com lucro total. Então está aí mais ou menos nessa fase a obra. Rafael falando para 11.000 pessoas, a mãe sugerindo a ele que monte uma igreja para... Já são uma família rica, viu? Verônica, Paulo e Rafael é uma família muito bem atendida pelas graças do Pai Celeste, porque moram em uma mansão com mordomo, cozinheira e tudo aquilo que o dinheiro possa comprar. E a mãe preocupada em fazer com que aquele dom do seu filho vire mais uma igreja para vender esperanças, vender consolo, vender promessas, ilusões. E está aí o trabalho de Rafael, preparar o caminho para que Gabriel traga a sua mensagem. Então nós estamos na página 281. 280. Rafael medita por alguns instantes sobre a importância de aliar o desenvolvimento espiritual da humanidade com a proteção do planeta. Em 2007 foi a produção desta obra. Hoje somos mais de 6 bilhões de habitantes no planeta. Em 2022, hoje, né? Mais de 8.000. Por isso devemos nos preocupar em desenvolver fontes renováveis de energia, programas de conscientização da relação do homem com o mundo. Infelizmente, nossa sociedade está baseada numa estrutura consumista, predatória. Se não agirmos rapidamente nas próximas décadas, o planeta sofrerá danos de difícil reversão. Esta é uma luta que também devemos abraçar. Rafael analisa suas próximas palavras enquanto sorve um gole d'água. Então vamos repetir aqui o gesto de Rafael.
mais importante que o patrimônio intelectual, técnicas, é a capacidade de se relacionar com os semelhantes. Inteligência emocional. Quem é equilibrado terá infinitas vezes mais chances de obter bons empregos, ter uma relação equilibrada, feliz com o mundo que o cerca. Os meios de comunicação insistem em promover os esportes como forma de inclusão social, formação de jovens, principalmente os mais necessitados, os mais carentes. Digo-vos, entretanto, que o universalismo crístico é o melhor método de formação, inclusão social que a humanidade poderia almejar. Isto ficará claro nas próximas décadas. Acredito que Rafael está dizendo isso porque, respeitando o próximo, aprendendo a ouvir mais do que querer impor pontos de vista, nós estaremos mais bem preparados para saber ouvir, para poder ofertar o nosso melhor, saber ajudar. A mídia atual, infelizmente, sofre de uma miopia religiosa, tal qual grande parcela da humanidade. A mídia enxerga, bem como a humanidade, a religião como sendo de foro íntimo, voltada apenas para rituais exteriores. Então a religião se tornou uma mera formalidade social, longe de ser uma escola de ensimesmamento, longe de ser um método de autoencontro, de almejar valores permanentes. O próprio funcionamento da indústria, da produção, ela visa a temporariedade do produto. Uma lâmpada que poderia ser feita para durar para sempre, digamos assim, porque já existem. Logo que surgiram as lâmpadas, tem lâmpada que está funcionando há 50 anos. A lâmpada já nasce com prazo de validade, 3 meses, 6 meses, 1 ano, se durar. Uma televisão, um aparelho eletrônico, ele nasce para ser substituído daí a algumas semanas, quer pela melhoria da própria tecnologia, ou quer para que ele não funcione mais. Uma pecinha que para de funcionar e que não compensa mais substituí-la. Então nós temos que consumir, comprar outro produto, comprar outra unidade. Olha como que a gente está voltado para o imediatismo. Fazemos a pessoa gastar uma fortuna num aparelho eletrônico, vai demorar meses, vai sair da mesa, da comida da pessoa, e aquele aparelho tem que durar muito pouco. Ele já é feito para estragar. Os medicamentos são feitos de tal maneira que ele tem prazo de validade. Já é feito para ele acabar mesmo. 3 meses, 6 meses. Né? E não é só pelo... Porque se fosse, por exemplo, produtos comestíveis, eu estranhei isso que eu vou falar para vocês. Você compra um bolo, ele tem prazo de validade, 2, 3 dias, né? Eu não sei a cidade que tem lá nos Estados Unidos, eu não sei se é por causa do clima que tem no deserto, sei lá. Quando a criança nasceu, a filhita nasceu. A família faz um bolo, e eu não sei como é que se guarda aquele bolo, que quando ela for se casar,
a família vai comer do bolo que ela recebeu quando nasceu. Como? Quer dizer que uma moça nasce, vamos supor que eles façam isso para homens, mas o ritual é para as mulheres. Então a criança nasceu, a menina, a família, né, a mãe, a avó faz um bolo, guarda esse bolo e aguarda que ela se case. A sacralidade do evento do casamento abre o ritual para que se coma o bolo de 18 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás. Como que um bolo pode durar tudo isso? Há equipamentos que dispensam os combustíveis fósseis. A chamada energia livre através de eletroímãs. No Brasil, tem-se notícia de pessoas que descobriram equipamentos para economizar gasolina. No Brasil, país de terceiro mundo, tido por aí como terceiro mundo, a gente vê indivíduos semi-analfabetos produzindo determinados equipamentos utilizando cano de água para colocar água, segundo ele, que na verdade não é a água que vai fazer todo o processo, é o hidrogênio. Mas como é que ele fez? E anda com essa motinha para cima e para baixo. Já se tem no Brasil motos elétricas, que o próprio governo não deixa, que vai recolhendo nos pátios, não pode ter, tem que consumir combustível fóssil. Então veja bem essa nossa visão viciada, escravizagista para o consumo, a prejuízo de tantas e tantas bocas, de tantas e tantas necessidades. E assim acontece a mesma coisa a nível espiritual. Somos escravizados de tal maneira que nos satisfazemos, achamos o nosso compromisso, a nossa obrigação atendida quando a moeda está lá no gasofilácio, ou um ritual físico de ostentação para aqueles que olham ao redor, cumprido. Infelizmente, a mídia atual sofre da mesma miopia espiritual, a mesma miopia religiosa. Enxerga a religião como voltada para rituais exteriores. Enquanto isso persistir, a humanidade ficará alienada. É um imenso mar de alienados. Eu gostaria de mostrar que isso ocorre, inclusive, nos casamentos. Existem pessoas que estão sozinhas porque estão com as almas vazias de amor, não por uma questão de beleza, são criaturas que são belas por dentro e atraem o amor, o carinho de muitas pessoas, o amor verdadeiro, o amor desinteressado. É tão belo que, se fosse percebido por todos os corações que caminham neste chão da terra, certamente esta tendência negativa milenar que estamos afeitos nos dias de hoje, nos dias transados, já não estariam mais por aqui. Rafael olha para todos com muita compaixão. Não deixem que o amargor destrua a pessoa adorável que há em cada um de nós, todos. Nesse instante, então, ele recebe um aplauso efusivo por parte de seus ouvintes. Ele aguarda o momento oportuno para continuar a sua exposição, enquanto isso vai
refletindo nas suas próximas palavras. Então ele faz referências a Jesus, dizendo o seguinte: por que vês tu, pois, o cisco no olho de seus irmãos e não a trave no teu próprio olho? Às vezes dizes a teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o cisco, enquanto permaneces com uma trave no teu próprio olho. Após esta referência, continua Rafael: e é assim que vivemos. Olhamos os defeitos de nossos semelhantes e como temos dificuldade em perceber os nossos próprios defeitos. Olhemos para o espelho da consciência, meus irmãos. Trabalhemos aonde há o que ser feito. Cada um de nós só pode trabalhar no foro próprio, no foro íntimo. Temos que saber aonde é o nosso quadrado, aonde é a nossa área de ação, aonde temos poder para interferir, direito de interferir. E isto é somente no nosso mundo íntimo. Se queremos mudar a sociedade, é copiar o modelo de homem de bem que caminhou sobre o chão da terra. Jesus disse: como eu vos amei. E olha que o amor dele vai muito além do amor que podemos almejar, que é amar-nos uns aos outros como a nós mesmos. Mas Jesus, como eu vos amei, o amor dele era mais amplo. Era o amor doação incondicional. Era o diminuir-se, era o apagar-se para que a criatura amada seguisse adiante, continuasse a sua trajetória pelos próprios passos. Esta figura referendada, como eu vos amei, nós podemos ainda ver nesse chão da terra, na figura das mães. É como aquela roseira cheia de espinhos, sofrida, muitas das vezes que foi abandonada e esquecida, sendo que seus rebentos são como flores a brilharem nos grandes salões, durante as festas, durante os eventos. Sendo que na figura das mulheres, junto a seus maridos, acontecem as mesmas coisas, a tal ponto que alguém gratamente assim se referiu, amparando os passos de um grande homem, de um notório homem, de uma estrela cadente do conhecimento, da filosofia, das expertises diversas. Está ali a figura anônima de uma esposa, anônima de uma mãe, anônima de um ser querido feminino que o assessora e mantém o seu ideal. Tendo em vista que cada um de nós, por mais expertices que apresentemos, temos os nossos momentos de fragilidade, nossos momentos de insegurança, onde precisamos daquele que diz: está tudo certo, siga em frente. É hora de desligar TVs,
deixar a conversa fútil, muitas das vezes embalizada no eu, meu, a busca de respostas estas que certamente hão de surgir no silêncio da própria alma, deixar o nosso ego, a semelhança de pássaros e de nuvens que voam pelo céu, e sermos observadores destes pensamentos e sabermos que somos os observadores, os espectadores dessas realidades. Sentirmos parte integrante desta grande realidade a que pertencemos e a que somos pertencidos. Somos como que fios dourados a compor um grande tecido cósmico do existir. Cada fio tem a sua própria natureza, mas oriundos do mesmo autor da vida. Temos o nosso papel a desempenhar, mas somos apenas um fio e ao mesmo tempo somos todo o tecido. O Pai está em cada um de nós, como cada um de nós tem em si a excelência do Pai. Algumas pessoas perguntam por que não são amadas. Outras fogem do convívio. Isso acontece somente por um motivo. Sua visão de vida, a sua alma, a sua acuidade espiritual está obliterada pelas ilusões da temporariedade. Estão empanadas pelos interesses imediatistas. Há necessidade de um mergulho em nós mesmos, o que já deveria estar sendo orientado por todas as lides espiritualistas mais interessadas em fazer templos, em aquinhoar patrimônios, exaltar profetas, yogis, monges, missionários, do que em cada um daqueles que faz parte daquela lide em mergulhar em si próprio e ele próprio descobrir-se. E nessa realidade, esta visão turva deixa de acontecer. Analisemos-nos, mudemos o comportamento. No amor, nos tornamos positivos, agradáveis e certamente nos apaixonaremos por nós mesmos. Veremos além das aparências, além das ilusões do caminho, que somos um com o Pai, que o Pai está em nós, em cada um de nós, compartilhado. Então veremos-nos como uma grande família, não só no chão da terra, mas dessas muitas moradas da casa do Pai.
Família essa que vai se esquecer do cisco no olho, porque retirou a trave do próprio. Na semana passada falamos a respeito das crianças índigo e como elas se comportam em relação ao mundo. Elas não dão atenção ao mal ou a uma crítica destrutiva. Elas se atêm ao fanal do que deve ser feito. E toda realização no mundo começa em cada um de nós. Não é um projeto que acontece de fora para dentro, mas começa em nós mesmos. No nosso exemplo, na maneira com que nos relacionamos com os familiares, na maneira com que nos relacionamos com os colegas de serviço, na maneira com que nos relacionamos onde quer que estagiemos, nos encargos que a vida oferece a cada um de seus participantes. E no exemplo, sim, nós faremos a grande mudança. Cada qual faz a sua parte. E diminuiremos as reclamações, porque estaremos ocupados fazendo a parte que nos cabe neste grande celeiro do autor da vida. Nós nos condicionamos às circunstâncias. Não há como continuar tendo dois pesos e duas medidas para cada decisão. Temos que primarmos pela excelência de vivermos a nossa própria realidade. Porque se fugirmos de nós mesmos, estaremos vivenciando uma vida que não é nossa. Estaremos atendendo ao que achamos que as pessoas esperam de nós. Temos que ser autênticos conosco mesmos, para que tenhamos uma vida, nossa vida, onde quer que estagiemos, nas dificuldades, nas facilidades, e a partir dali construir o nosso próprio futuro. Não há o que fazer junto ao coração alheio, não há como realizar no coração alheio, mudando as nossas vidas, portanto encarando as nossas chagas, as nossas máculas, as nossas necessidades, e a partir dali, caminhando, arrastando, sendo carregados, podemos realmente construir uma mudança no mundo. E nada mais fizemos do que mudar a nossa própria realidade, melhorando-nos individualmente, reconhecendo que essa tarefa é única e exclusiva. Assim como Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, poderíamos usar o mesmo modelo de exemplo e dizer que, trabalhando em nós e realizando em nós a mudança que desejamos para o mundo mudará, pelo menos para nós. O que não está ao nosso alcance não nos pertence. Como funcionam as galáxias?
como funciona o microcosmo infinitamente pequeno, como funcionam os ecossistemas. Se você puder admirar a beleza de tudo isso, maravilha. Se tiver alcance intelectivo, emocional para isso, ótimo. Mas sem conhecer nada disso, sabendo que isso tudo está acontecendo, não se sabe como, é como um mistério. Mas que mistério é esse? A nossa incompetência em assimilar as peculiaridades. E por gratidão a isso tudo que acontece para que nós estejamos aqui, na oportunidade, no recurso, na pequenez, na insignificância em que nos achamos, façamos a parte que nos cabe, que é cuidar da própria vida. A vida do outro e o funcionamento do universo pertence a ele, a ela e ao nosso Pai. Muita paz a todos. Nós paramos na página 284. E vamos continuar, porque é uma leitura longa, não há como ir adiantando, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como em toda parte. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vou aproveitar a nossa reunião de hoje para colocar uma mensagem de um coração generoso na turma, na equipe, plataforma de oração, que nos fala a respeito de nós outros que estamos muito preocupados com a vida alheia, esquecendo da própria transformação pessoal. Moça, não faz cara feia pro rapaz, não. A falta de paciência não foi dele, foi minha. Eu não tenho paciência para algumas coisas, principalmente quando está sendo feito algo muito importante. Fui eu que estava do lado dele. A mediunidade dele é muito ostensiva. A falta de paciência foi minha. Humanos, a realidade espiritual lhes será revelada. Só que a realidade que lhes será revelada primeiro será a do inferno, das dimensões ínferas, para que vocês não caiam lá. É uma misericórdia de Deus muito grande para vocês, porque depois que essas informações vierem, muitos
precisar de uma boa alimentação, muita água e muita oração nos intervalos dos desdobramentos. As informações que virão estremecerão o mundo. Esses livros serão escritos também em outras línguas, porque precisa ir para o mundo essas informações. Junto com isso, na verdade, antes disso, será aberta a clarividência e a audição dele. Mas não é para matar a curiosidade, não. É para serviço. É para trabalho. Nós não vamos dar datas. Mas o que eu posso dizer é que isso está muito perto. Símbolos. Símbolos que estão gravados nas testas e nos pulsos de muitos. Ele verá. Ele vai ver todos os que estão com a marca do exílio. Ele vai ver. E outras coisas mais. Anjos se mostrarão. Emissários. Eles estão aqui na terra. Eles estão entre vós. Inspirando, observando, fazendo anotações. De acordo com as suas escolhas. Sabe quais são as suas escolhas? Os seus atos, que muitos atos vocês acham que é bobeira, que é coisa pequena, uma simples ofensa, uma simples fofoca, um simples disse-me-disse. Está sendo tudo anotado. Pensem bem. Antes de praticarem qualquer ato, mesmo que seja um ato que para vocês pareça pequeno, cuidado, para Deus e para o plano espiritual, esse ato que você acha que é pequeno, que é uma bobeira, para Deus vale muito. E pode ser um ato que já não cabe mais no mundo regenerado. Deste ano 2022 até 2057, muitos desencarnes ocorrerão. Muitos serão expulsos dos seus corpos físicos pelo fenômeno da morte e vão embora. Serão cuspidos do planeta porque suas vibrações já não condizem mais com a vibração eletromagnética deste orbe. São muitos que estão nessa condição. Está escarnecendo, está engraçado, está rindo. Eu sei que você está rindo. Ria mais, debocha mais, escarneça. Para você, escarnecedor, está preparado o fogo do inferno eterno e um ranger de dentes eterno. Eterno que eu falo antes que vocês digam que não existe inferno eterno. O eterno é porque é tanto tempo de sofrimento, são tantos milênios de sofrimento, que você vai achar que é eterno. É o que
existem julgadores, não existem zombadores. Esses são dignos de piedade, piedade dos espíritos sublimes, dos espíritos verdadeiramente evoluídos. Eles têm piedade dos escarnecedores e eles demonstram a sua piedade no silêncio e com muito amor. Eles também vão levar vocês de uma forma muito amorosa para mundos que são verdadeiros infernos no universo. Muitos marginais, assassinos, traficantes de drogas, aliciadores do sexo infantil, muitos desses vocês verão desencarnar de várias formas, com brigas e desentendimentos entre eles mesmos, de uma facção para com outra. Eles mesmos brigando uns com os outros, se degladiando uns com os outros em guerra, vão facilitar o serviço. E também os policiais vão agir com tudo contra o crime. Não vai ser brincadeira, acabou a brincadeira. Os Exus do Cristo, os Exus de Miguel, estão todos com os policiais. Porque depois que esses bandidos desencarnarem em confronto, esses Exus que estão com os policiais já vão pegar o espírito deles e vão levar para onde tem que levar. Não ficam mais na terra assassinos, traficantes de drogas, aliciadores do sexo infantil, ladrões, furtadores e fazedores de anjos. Sim, médicos e enfermeiros que fazem aborto, assim como seus políticos corruptos. Todos os seus políticos corruptos, após o desencarne, serão levados para outros orbes planetários. Uns vão morrer de velhice. Aproveita bastante. Será que valeu a pena roubar de quem precisa, de quem tem fome, de quem sofre, em benefício próprio? Será que valeu a pena? Aproveita bastante a riqueza, porque depois do desencarne, despeça-se do planeta. Você será colocado à esquerda do Cristo. Tu és o joio que será lançado ao fogo. Não se preocupem, meus filhos. Não se preocupem, meus irmãos. Não se preocupem aqueles que estão no bem e no amor. Todo o trabalho será feito. Só orem. Orem por essas almas, porque eles vão precisar muito. Orem por eles e não julguem. Não os julguem. Ame-os e orem por eles. É escolha deles. Isso começa agora. Isso se intensifica. Vai se intensificar mais. É isso. Ordem do Pai dada. Missão cumprida. Graças a Deus. Fiquem em paz. Laroyeixo.